explicando aqui a página dos gráficos e as necessidades, a demanda que a gente tem, tá? Então, aqui tem um layout estático da página, então a gente tem números gerais no topo da página. Todos os dados que vêm aqui para a página, eles estão integrados puxando de uma planilha de Google Sheets, que é, que é esse arquivo aqui. Então aqui a gente tem algumas pastas que a gente criou, isso aqui tudo para poder alimentar lá. Então tá dinâmico. Mudou aqui, muda lá. Temos aqui dados gerais, são os dados de destaque e os gráficos. Tem um total aqui de 14 gráficos, sendo que 3 deles, que eu já vou mostrar que está na parte de baixo da página, são os gráficos com filtros. Esses aqui não têm filtros, então eles estão montados, tem que ser montados com a exibição da forma como está aqui, e puxar os dados automaticamente lá da planilha, sendo dinâmicos, né? Então mudou os dados lá, muda os dados aqui. Então são esses aqui, tem gráficos de barras, né? Tem esses gráficos de empilhamento de informações, né? Variando de acordo com o tipo de bono, e tem os gráficos aqui de donuts, né? A gente precisa que seja esses donuts gordinhos aqui, a gente até encontrou hoje na página, eu vou mostrar daqui a pouco. Eles estão um pouco mais fininhos, mas o ideal é que seja esses gordinhos aqui. Aqui também é de empilhar, que mais alguns de donuts, tá? E aqui também mais um de donuts, e aqui uns quadros com números gerais também do setor. E aqui um último de donut. De cima até embaixo aqui dá um total de 11 gráficos, tá? Aí aqui embaixo a gente precisa dos gráficos com, com os filtros. Então nós temos esses gráficos que tem aqui, são gráficos que já tem lá em cima, tá? Só que aqui a gente precisa que aplique filtros. Então, por exemplo, aqui no monto total emitido por ano, então seria o valor total emitido por ano, nós teríamos condições de filtrar aqui, aplicar filtro por ano, nesse drop aqui, que permita a gente escolher aqui, né? Um ou mais anos. Aqui filtrar também por tipo de bono e também por tipo de emissor. Esse é o primeiro gráfico. O segundo gráfico ele é o monto anual por tipo de bono. Então, teria que permitir filtrar por ano, com drop também, que permita eleger um ou mais anos, e aqui também o drop por tipo de bono, que permita eleger escolher, né, um ou mais tipos de bono. Tá? Aqui da mesma forma, no último, né, monto anual por tipo de emissor, ano, e aqui escolher também os tipos de emissor. Tá? Isso seria nos dinâmicos. E no final da página aqui é algo relativamente simples. A gente coloca a base de dados puxando de lá, permitindo que o usuário possa descarregar essa planilha. A gente torna público aqui esse conteúdo, tá? De uma planilha de Google Sheets também. Então, a página é essa. Eu vou mostrar aqui como está hoje e o que a gente precisaria efetivamente fazer. Tá? Até onde a gente conseguiu chegar. A página pode ser toda refeita, tá? E o plugin que a gente está usando também não é obrigatório que se use esse plugin. Esse plugin eu já vi que ele tem algumas limitações. Vale a pena insistir nele ou ir em busca de outro plugin que nos dê condições de chegar onde a gente precisa, com o nível de detalhes que a gente precisa. Tá? Então, essa página já está feita, ela está publicada já lá no nosso ambiente. Precisa entrar aqui com os shortcodes para poder puxar os números. Aqui tá pronto. Vocês veem que aqui ó, já está funcionando, só que tem alguns detalhes que a gente precisa ajustar nesses gráficos que a gente está tendo dificuldade com esse plugin. Justamente isso que a gente precisa organizar. Tá? Então, ó, tá tudo montado com mouse over todo. Tá? Ó, os donuts magrinhos. Eu não consegui um donut com esse plugin que me desse aquele donut gordinho do layout, tá? Assim. Então, isso seria uma coisa. Eu já vou passar os detalhes que a gente precisa ajustar e está tendo as dificuldades, tá? Então, aqui também os outros.
Aqui também tem aquelas tabelas que precisa colocar os shortcodes para poder puxar os números. E aí a gente parou aqui, não tem os de filtro. Então, precisaria criar os de filtro e fazer eles funcionarem. E ver se o plugin que a gente está usando permite fazer funcionar. Então, mostrando um pouquinho do que está fazendo isso aqui funcionar hoje, que é até onde a gente chegou. O plugin que está fazendo isso funcionar é o WP Data Tables. Tá? Então, como é que ele funciona? Ele tem, a gente cria as bases de dados, tá? Essas bases de dados para cada, ó, os gráficos de 1 a 11 estão sendo alimentados por uma única planilha. O gráfico 13 tem o dela, o 14 tem o dela e o 12 também tem o dela, ou teria, né? Porque não está funcionando. Então, só mostrando aqui, por exemplo, como é que funciona a base de dados para alimentar do gráfico dos gráficos de 1 a 11. Você vê que ele cria a planilha aqui. Aqui não tem nenhum filtro, né? E ele vai puxar, né, dessa tabela para poder compor os gráficos lá, tá? Aqui, descendo aqui, eu mostrei aqui o Data Tables e aqui o Data Charts. Então, todos os gráficos estão criados aqui por lá. Então, vou exemplificar com um deles. Ele tem o tipo do gráfico que ele usa e o tipo do gráfico, o engine que ele usa e o tipo do gráfico que ele vai usar. Então, aqui é um gráfico de colunas simples, o básico. Ele vai buscar lá a base de dados que a gente já setou. Aqui a gente escolhe, tem um lance aqui que tem que acertar direitinho, não pode ter duas strings, tem que ter string e float ou integer para poder funcionar, né, que são as colunas que ele usa. E aí aqui como final a gente tem o gráfico feito com os ajustes que se precisa para ele, tá? O lance aqui está pegando para esses gráficos, para esses de 1 a 11, nos detalhes, que a gente não consegue ajustar alguns detalhes aqui que o cliente está exigindo, tá? Então, aqui mais um exemplo de um dos lados outros, por tipo de emissor e tal, de empilhamento. E aqui, como eu falei, a base de dados, de onde eles puxam de forma dinâmica, tá? Então, explicando aqui onde está pegando e o que a gente precisa, tá? Então, primeiro, termos os gráficos dinâmicos de acordo com o layout. Então, precisamos desses gráficos aqui dinâmicos, claro, com os filtros, tá? Que a gente ainda não tem e precisa ter. Segundo, aqui tem alguns tópicos, tá? Então, é, é, falando rapidamente de cada um deles. Então, nos de donuts, eles precisam ser mais gordinhos, como eu falei, tá? De acordo com as cores da documentação. Então, isso é muito importante. Então, nós temos para os gráficos, tanto de donuts quanto os de barras, qualquer um deles, nós temos um padrão de cores. Então, nós precisamos que o bono verde seja essa cor, o sustentável dessa cor e etc. Para o tipo de bono. Para o tipo de emissor, a banca de desarrollo, pá, cada um tem suas cores, tá? Os verdes de código, os verdes de barras tem essa tonalidade de verde e o grid ele tem uma tonalidadezinha de cinza. Então a gente tomou cuidado já de definir as cores para poder facilitar e ficar tudo padronizadinho, tá? Então esse é o tópico 1. Segundo, remover a sombra dos números onde houver. Então, aqui ele mostra os números com uma sombra aqui, tá vendo? Então, a gente precisa eliminar essas sombras que estão em todos os gráficos de donuts. Também não encontramos como resolver isso porque o plugin não nos deixa fazer. Terceiro, mostrar o total em cima de cada dos códigos de barras, de acordo com o layout. Então, a gente precisa que, por exemplo, aqui, como a gente pode ver, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, 237.066 é o total geral dessa barra. Aqui também. No Google, fazendo o gráfico diretamente lá pelo Google Sheets, ele permite esse recurso, mas também a gente não conseguiu colocar isso aqui para funcionar. Quarto,
Padronizar as fontes nos títulos do gráficos usando a fonte tipo Sora. Parece uma coisa besta isso daqui, mas também o plugin não nos deixa trocar. Que vocês verem, ele está com o Arial aqui no título dos gráficos e ele não nos deixa trocar o tipo de fonte para o tipo Sora e padronizar isso. É uma besteira, mas tem essa limitação braba. Permitir e padronizar que se exiba a pontuação dos milhares nos gráficos onde houver. Então aqui, por exemplo, nesses gráficos, ó, tá vendo? Ele não está exibindo o milhar. Também é uma limitação do plugin que ele está nos dando. Então isso é um problema que a gente precisa corrigir, tá? Inclusive até nas pilhas aqui ele não está deixando exibir milhar. Então não precisaríamos corrigir isso. Precisaria dos milhares, tá? Tem uma outra diferença aqui, aproveitando, tá vendo? Esse gráfico aqui, como ele vem lá do High Charts, ele informa aqui 320K, que seria 320 mil. Esses gráficos aqui, como eles não vêm do High Charts, eles vêm do Apex Charts, que é um outro engine de geração dos gráficos que o plugin nos permite, ele dá o número total aqui, mas sem pontuação. Então precisaria padronizar isso com o número total com pontuação, tá? Inclusive nesse daqui. Ok, próximo, número 6. Mostrar os números absolutos e não as porcentagens nos gráficos. Então, isso é uma outra limitação que o plugin também está nos dando. Então, por exemplo, quando eu venho no over aqui, antes do over, nos gráficos de pie, de donuts, vocês veem que ele mostra direto o percentual. Então, a gente não quer, e quando você dá o mouse over, ó, ele dá o número total. Então, nós precisamos que isso seja invertido. Então, que ele exiba aqui o número total, né? E a hora que eu fizer o mouse over, ele me dá o percentual. Porque aqui eu estou falando monto emitido por tipo de bono. Então, valor emitido por tipo de bono e mostra o percentual. Não, valor emitido por tipo de bono é o valor. Então, tem que estar aqui o valor 179.081 com a pontuação certa, no lugar do 31,9. A hora que eu der o mouse over, tem que aparecer o 31,9%. A mesma coisa para todos os outros. Tá? Número 7, aumentar o espaço de linhas entre a legenda do gráfico. Também é outra besteira que precisaria só dar uma organizada um pouco melhor aqui, mas eu já percebi que o plugin também nos limita em relação a isso. Penúltimo, padronizar os donuts para que todos tenham o mesmo tamanho. Isso é bobagem, tranquilo, beleza. Isso aqui é mais uma questão lá de ajustar no estilo. E usar a mesma paleta de cores também nos gráficos de filtro, coisa que eu já falei. Então, tem que usar essa paleta de cores aqui para todos os gráficos, sejam eles de donut, sejam eles de barras, tá? E aí, tá assim, tem que estar tudo super documentado, tem a identidade de cores, tem o manual de identidade visual, tudo certinho. Então, é isso que a gente precisa e são essas as limitações que a gente está tendo. Como eu disse, estamos usando um plugin, mas não é obrigado a usar esse. A gente pode ir para um outro plugin. O que eu preciso é de solução, né? Que a gente consiga realmente resolver e atender esses detalhes, esses pontos que a gente precisa. Pode fazer reinstalação nova, a gente pode criar um ambiente de teste, pode total liberdade para poder dar condições no desenvolvimento, tá? Então, é isso. Espero que tenha detalhado bem e havendo alguma dúvida, eu fico à disposição, beleza? Valeu, obrigado.